Hoy quiero compartir con ustedes la verdadera historia bíblica sobre la alimentación diaria de Jesús hace 2000 años en Galilea. Es una historia que el 90% de las personas no conoce y la pequeña parte que la conoce la ha escuchado mal. La historia real comienza al amanecer, cuando la luz aún no toca las colinas de piedra caliza de Galilea y ella ya está de pie. El suelo de tierra bajo sus pies descalzos está frío. La penumbra todavía domina el interior de la casa de piedra y barro. Pero las manos de esta mujer se mueven con una certeza que no necesita luz. Sabe dónde está el grano, sabe la cantidad exacta de sal sin medir. Esse conhecimento não se aprendeu em nenhum livro. Está gravado em los músculos, transmitido de madre a hija, a lo largo de gerações que se estendem por siglos sem interrupção. Estás em Nazaré, numa ciudad idealizada de las pinturas renascentistas com tonos dourados e arquitectura grandiosa. Estás em la Nazaré real, uma aldeia compacta polvorienta, com casas bajas, hechas de piedra local e barro secado ao sol, onde a maioria de las famílias despertava sem nenhuma garantia sobre lo que encontrariam para comer ao final do dia. Allí viviam carpinteiros, pastores, agricultores e artesanos, homens e mulheres que dependiam totalmente de lo que produziam com suas próprias manos e que dormiam temprano porque o corpo simplesmente não dava mais. E é dentro de uma dessas casas, em esse contexto de vida simples e trabalho cotidiano, que Maria se levantava antes que todos e começava a preparar a comida de la família. Pero que ponia ella sobre la mesa? Que chegava ao plato de Jesus de Nazaret? A pergunta parece simples. A resposta vai surpreender-te de uma forma que vai mais allá de la gastronomia, porque detrás de cada ingrediente que passava por las manos de esta mulher, há uma história de supervivência, de cultura e de sabedoria culinária, construída a lo largo de milênios. E há algo aún mais desconcertante. Parte de lo que ella preparava nessa cocina de piedra há 2000 anos é exatamente lo que médicos, nutricionistas e investigadores do século XXI estão promovendo como modelo ideal de alimentação. Maria lo sabia muito antes de que existiera qualquer estudo científico, não por teoria, sino por la prática acumulada de gerações. Lo que vas a descobrir aqui não é solo sobre comida, é sobre como uma família sem riqueza, sem mercado, sem refrigerador e sem nenhum recurso que hoje consideras básico, lograva nutrir o corpo com uma inteligência que o mundo moderno apenas empieza a compreender. Se te gusta este tipo de conteúdo que se sumerge em histórias que o tempo quase borrou, deixa tu like agora e suscríbete ao canal. Isso ajuda muito ao crescimento do canal e garantiza que recibas os próximos vídeos. Comencemos por el elemento mais fundamental, é o pão. Não é o pão ligeiro, branco e suave que provavelmente estuvo em tu mesa nos últimos dias, sino um pão compacto, escuro, com corteza rústica e miga densa, hecho de um grano que hoje a maioria das pessoas nem sequer reconhece a simple vista, la cebada. Imagina uma pedra grande e pesada, com a superfície desgastada por el uso diário. Era um molino manual, la pedra de moler grano. Antes de que o calor do dia se volviera insuportável, mulheres como Maria se colocavam frente a essa pedra e realizavam um movimento circular, rítmico, quase meditativo de transformar os granos em harina. O sonido de esse processo era o sonido do início do dia em cada hogar de Galileia, uma espécie de banda sonora doméstica que marcava a transição entre a noite e a manhã. A cebada era a eleição natural para quienes tinham poucos recursos. Crescia com força em suelos pedregosos e secos, resistia ao clima árido da região e custava muito menos que o trigo. Investigações arqueológicas em assentamentos do século I na região atual de Israel confirmam que a cebada era o grano dominante entre as famílias rurais de Galileia, mientras que o trigo era consumido principalmente por grupos com maior poder econômico. Maria mesclava a harina de cebada com água e, quando havia disponibilidade, com um pouco de azeite de oliva, trabalhava a massa com força hasta lograr uma consistência firme. Não havia levadura comercial. A fermentação ocorria de maneira completamente natural, deixando repousar a massa durante várias horas ou utilizando um troço de la massa do dia anterior como fermento, o que hoje os panadeiros artesanais chamam massa madre. Este processo, que hoje se reconhece por produzir panes com menor impacto no açúcar em sangue e mais fáceis de digerir, era simplesmente a única forma possível de fazer pane nessa época. O resultado que saía do fogo era muito distinto ao pão moderno, plano, denso e ligeiramente ácido. Pero esse pão alimentava de verdade. Sustenia durante horas a um homem que carregava tablas de madeira desde o amanhecer
hasta el final de la tarde. E aqui há um dado que cambia por completo a ideia que solemos ter sobre riqueza e boa alimentação. Mientras as classes privilegiadas de Roma e Jerusalém consumiam pão de trigo altamente refinado, branco e elaborado com técnicas sofisticadas, este pão provocava picos rápidos de glucosa seguidos de caídas bruscas de energia. Em cambio, o pão de cebada consumido em Nazaré tinha um índice glicêmico muito mais baixo, liberava energia de forma gradual e estável ao longo de las horas e era rico em fibra solúvel. Estudos atuais associam seu consumo com a redução de colesterol, a melhora da saúde intestinal e a diminuição de risco de diabetes tipo 2. Os mais pobres de Galileia, sem conhecer estes mecanismos, comiam de forma mais inteligente que as élites da época, pero o pão por si solo não completava a mesa. Maria lo sabia perfeitamente. E aqui entra o segundo elemento fundamental da cocina bíblica de Galileia. Um ingrediente tão presente, tão indispensável e tão rico em história que merece toda a atenção. Imagina um recipiente de barro com abertura estreita, hecho assim a propósito para proteger seu contenido do calor e la luz, dentro, um líquido de color entre dourado e verde, com um aroma que mescla fruta madura e erva fresca e algo que solo existe na buena tierra. Esse aceite não venia de uma tienda, venia de los olivos que cresciam em las laderas de las colinas ao redor de Nazaret, árvores de troncos retorcidos, endurecidos por el tiempo, alguns com décadas ou incluso siglos de vida, enraizados em um suelo pedregoso com uma tenacidade que parecia desafiar el entorno. La cosecha de las aceitunas era um evento coletivo. Toda a comunidade participava, estendendo telas ao redor de los árboles, sacudindo as ramas com varas largas e recorrendo los frutos. Luego veniam los lagares, las pedras de prensado, donde las aceitunas eram trituradas lentamente hasta liberar el aceite. Era um processo largo que exigia muito esforço físico e o aceite produzido era tratado como algo precioso que não podia desperdiciar-se. Em la cocina de Maria, o aceite cumpria múltiplas funções por pura necessidade. Servia para cocinar, para untar o pão quando não havia nada mais para acompanhá-lo, para sazonar as olhas de legumbres, para conservar alimentos que deviam durar mais de um dia. Também servia como remédio para heridas, como hidratante para a piel castigada por el vento seco e como combustível para a lâmpada que iluminava a casa depois de que o sol se ocultava. Um solo ingrediente com muitos usos, porque em essa realidade não havia espaço para coisas que serviram para uma sola função. Lo que a ciência descobriria muito depois, tras décadas de estudios sobre a dieta mediterrânea, es que o aceite de oliva extra virgem é uma das fuentes mais concentradas de grasas monoinsaturadas e compostos anti-inflamatórios que existem. Investigações publicadas em revistas médicas de alto impacto associam seu consumo regular com a redução do risco de enfermedades cardiovasculares, a proteção neurológica e uma maior longevidade. Maria não sabia nada disso desde a ciência. Ela solo sabia que esse líquido era bueno, que ajudava a curar e que sostenia o corpo. O conhecimento prático chegou milênios antes da validação científica. E agora chegamos à protagonista silenciosa da mesa de Nazaré. O ingrediente que sostuvo exércitos, atravessou períodos de sequia, alimentou populações inteiras em tempos de crise severa e que aún hoje é considerado um dos alimentos mais completos que existem. Provavelmente conheces a história de Esaú, que cediou sua herência por um prato de lentejas. Durante siglos, este passagem foi visto como um exemplo de impulsividade e de uma mala decisão, pero existe outra forma de vê-lo. Se hubieras passado horas bajo o sol implacável del Medio Oriente, realizando trabalho físico duro, com o estômago contraído por el hambre real, e chegaras a casa encontrando uma olla humeante com aroma a especias e um caldo espeso, entenderias a Esaú sem necessidade de explicação. Aquele não era solo comida, era supervivência com sabor. Maria cocinava lentejas com frequência. O processo começava muito antes da comida. As lentejas secas eram selecionadas com cuidado, uma por uma, retirando pedras e granos danhados. Luego venia lavado com água que havia sido traída desde lejos e almacenada com atenção. Em Nazaré não havia água corrente. El água se cargava, se racionava e se administrava com um cuidado que hoje seria difícil de imaginar. Descargar el archivo doc-shi, las lentejas iban a la olla de barro sobre o fuego. Um fuego alimentado com ramitas, ramas secas e a vezes estiércol animal secado ao sol, que ardia por mais tempo e de maneira mais constante. Não havia termômetro. O controle da cocção dependia completamente da experiência acumulada
o sonido del líquido hirviendo em certos momentos, el espessor del vapor que se elevava, o color que iba tomando o caldo, el aroma que cambiava à medida que cada etapa avançava. Ao caldo, Maria le añadía cebolla, que crescia com facilidade na região e era um dos ingredientes mais baratos e acessíveis. Ajo, cuyas propriedades os pueblos antigos já reconheciam como beneficiosas para o corpo, incluso sem ter vocabulário científico para descrevi-las. E comino, uma espécie cuyo uso se remonta a mais de 4.000 anos antes do nascimento de Jesus, chegando a las cocinas de Galileia através de rutas comerciais que cruzavam a região como venas de um organismo vivo. O resultado era um guiso espeso profundamente aromático, capaz de calentar o corpo por dentro e reponer energia de forma prolongada. Servido com pão de cebada partido à mano e submergido diretamente no caldo, era uma comida nutricionalmente completa, muito antes de que existiera a ciência para explicá-lo, proteína vegetal, carboidratos de digestão lenta e graças saludáveis, del aceite de oliva, añadido por encima. Lo que a nutrição moderna descobriu a partir do século XX é que a combinação de legumes com granos produz um perfil completo de aminoácidos essenciais, compensando o que cada um aporta por separado. Poblações sem acesso frequente à proteína animal sobreviviam com boa saúde graças exatamente a este patrão alimentício, sem ter nenhum conhecimento do processo bioquímico que estavam levando a cabo. A sabedoria estava em la prática, não em los libros. A cocina de Maria não era estática nem predecible, se transformava conforme cambiavam as estações e segundo o que a terra e o entorno ofereciam em cada época del año. Em primavera, hierbas silvestres brotavam entre as pedras e em los bordes de los campos. Eneldo, cilantro, menta e las llamadas hierbas amargas que formavam parte de la mesa de la Páscoa judia integravam este ciclo no solo por motivos religiosos, sino porque era precisamente em esse momento quando estas plantas estavam em seu ponto máximo de vitalidade, o calendário religioso e o ciclo natural de la terra caminavam juntos, reforçando-se mutuamente de forma quase orgânica. La miel era um regalo encontrado em las grietas de las rocas por los pastores durante seu trabalho em las colinas. Los higos chegavam em verano, pudiendo consumir-se frescos ou secar-se ao sol para durar meses. Las uvas de las vinhas produziam fruta que se transformava em vinho, em passas e em um jarabe espeso e dulce que servia como edulcorante natural e conservante. Descargar el artivo doxy que servia como edulcorante natural e conservante. Descargar el artivo doxy que servia. Os dátiles densos em açúcar natural e resistentes ao calor intenso de la região eram fáceis de transportar e de conservar. Um punhado de eiros junto com um troço de pão era suficiente para sostener a um trabalhador durante meio turno de trabalho físico. Era equivalente ancestral de um alimento energético, sem invase, sem marketing e sem lista de ingredientes artificiais. Agora é necessário detener-se em este ponto, porque há algo nesta cocina que vai muito mais allá de la gastronomia e que transforma por completo a forma de ver não solo aquele tempo, sino também nossa própria relação com a alimentação hoje. Maria não cocinava em abundância, cocinava em escassez, e lo hacía com uma maestria construída a lo largo de toda uma vida de observação, adaptação e aprendizagem transmitido de geração em geração. Ela sabia que o grano devia durar hasta a próxima cosecha, que o aceite era limitado e devia usar-se com critério, que a água era demasiado valiosa como para desperdiciá-la em preparações sem verdadeiro peso na alimentação da família. Essa inteligência nascida de la alimentação produz uma cocina extraordinariamente eficiente. As cáscaras de los granos davam lugar a uma harina mais rústica para panes mais nutritivos. Os restos do guiso de um dia se convertiam na base da comida do dia seguinte. Nada se desechava mientras pudiera transformar-se em algo que alimentara. Lo que Maria praticava sem nombre es lo que hoje, en los círculos de gastronomia sostenible e responsável, se conoce como aproveitamento integral de los alimentos. Um enfoque que chefes e restaurantes de todo o mundo estão redescobrindo e promovendo como inovação culinária contemporânea. Pero que nas cocinas humildes do mundo nunca deixou de existir. Solo a mirada de quienes tenían prestígio formal tardou siglos em reconhecer seu valor. E há um detalhe nesta história que cambia por completo a forma de ver o que vino depois. Jesus cresceu nessa cocina, aprendeu nesse entorno, lo que significa criar muito a partir de pouco,
o relato en el que alimenta uma multitud com 5 panes e dos peces adquire um significado completamente distinto quando se entende o contexto de o que provenia. No solo como símbolo espiritual, sino como uma expressão de lo que eu veía todos os dias em las manos de uma mulher que transformava lo mínimo em suficiente. Sin embargo, é necessário dizer algo com honestidade, sem romantizar, porque é tentador mirar esta cocina ancestral com os olhos do presente e ver solo sabedoria e beleza. A realidade era mais dura de lo que qualquer idealização pode capturar. Havia dias em que o fogo se incendia e não havia suficiente grano nem sequer para um pão inteiro. Havia semanas em que a sequia reduzia drasticamente a produção de los olivos e o aceite não alcançava até o final do mês. Havia inviernos em los que os niños se dormiam com hambre real, mientras as madres permaneciam despiertas na oscuridade, calculando em silêncio absoluto como estirar o pouco que quedava. Descargar o arquivo do que quis, a escassez que generava tanta inteligência culinária também era uma forma de sofrimento constante e invisível. Maria não era um personagem de uma história inspiradora, era uma mulher real em uma aldeia real, enfrentando as limitações concretas de uma família de artesanos em uma região controlada por um império estrangeiro que cobrava impostos sobre a produção agrícola, sobre o comércio e sobre praticamente qualquer atividade que generara algum recurso. Os romanos não só controlavam esse território militarmente, também drenavam recursos de famílias que já viviam ao limite de lo possível. Isso significa que cada pão hecho com cebada em lugar de trigo era também o resultado de uma injustiça econômica. Cada olha de lenteja sazonada com lo que crescia de forma espontânea em los alrededores era uma resposta criativa a uma dificuldade que não deveria haver existido em essa magnitude. E aqui chegamos ao ponto que conecta esse passado de hace 2000 anos com o presente que estás vivendo agora. La cocina de Maria, como la de incontáveis mulheres, a lo largo de la história em todas as regiões do planeta, foi durante siglos ignorada e menospreciada, etiquetada como comida de pobres, como se isso fuera uma crítica definitiva. Mientras los registros históricos documentaban los banquetes de los reyes y las elaboraciones de las cortes reales, el conocimiento profundo de las cocinas humildes se transmitía solo de boca en boca, de madre a hija, sin prestigio formal, sin reconocimiento escrito, sin el respaldo de quienes tienen el poder de definir lo que tiene valor. Pero foi precisamente essa cocina la que sostuvo civilizações. Foi la que mantuvo vivas a poblações durante guerras, epidemias e períodos de escassez severa. Foi la que, sem acesso a nenhum laboratório, desarrollou combinações alimentarias que os investigadores do século XX tardaram décadas em compreender e validar. A combinação de legumes com granos integrales, presente em praticamente todas as comidas de famílias humildes no mundo mediterrâneo, oferece uma proteína completa com todos os aminoácidos essenciais. A sabedoria não estava em los palácios, estava em las cocinas com fogo de lenha e ollas de barro. Há aún um aspecto de esta história que merece especial atenção, porque é quizás o mais poderoso de todos e ao mesmo tempo o mais difícil de medir com qualquer instrumento. Era o contexto em que a comida era preparada e compartida. Em Nazaret, como em toda essa região e naquele tempo, a comida não era solo nutrição, era ritual, encontro e afirmação de pertenência. Era o momento em que a família se reunia ao final de um dia agotador. Era quando os vecinos eram invitados em festas de celebração. Era quando o viajero desconhecido era recebido com o que a casa tinha para oferecer, porque em essa cultura rechazar a hospitalidade se considerava uma falta moral significativa. Descargar o arquivo doxis, oferecer comida era oferecer proteção. Partir o pão com alguém era afirmar que essa pessoa tinha um lugar em esse espaço, em essa comunidade, em esse momento. Era a humanidade expressando-se em forma de harina e fogo. Maria cocinava sabendo isso. Cada pão que preparava e compartia levava uma intenção que não estava em nenhuma receita escrita. Havia tempo invertido com cuidado, havia afeto convertido em gesto, havia amor concreto materializado em alimento. E quizá isso seja exatamente o que mais conecta esta história com o tempo em que vivimos. Temos acesso a ingredientes de todos os continentes, tecnologia capaz de cocinar com precisão milimétrica e serviços que entregam comidas listas em minutos. E aún assim, estudos sobre bem-estar e saúde emocional mostram de forma consistente que uma das práticas mais associadas à felicidade duradeira e ao equilíbrio psicológico
Es justamente la comida compartida, la comida preparada com intenção, el acto de sentar-se à la mesa com outras pessoas e comer juntos. Lo que Maria praticava sem necessidade de nenhum estudo, lo que estava inscrito en la rutina diária de uma mulher em uma aldeia del primer siglo, es lo que hoje estamos redescobrindo lentamente em meio de toda nossa sofisticação tecnológica e abundância material. La comida mais poderosa não é necessariamente la mais cara, la mais elaborada ou la mais desenhada para ser fotografiada. Es la que foi hecha com cuidado para alguém que amas, com lo que estava disponível, sem desperdício, com respeito por los ingredientes e por el esforço necessário para obtê-los. Um pão de cebada partido em dois e compartido entre duas pessoas pode ter mais significado que uma cena sofisticada consumida em silêncio e aislamiento. Esa es la lección que viene de la cocina de piedra de una mujer en Nazaret, despierta antes de que qualquer luz tocara el cielo, molhendo grano com suas próprias manos, sazonando lentejas com especias recolhidas em los bordes de los campos, ungindo el pão com aceite de oliva de árboles que conheciam o vento dessas colinas desde gerações. Ela não sabia que estava construindo um legado, solo estava alimentando a sua família. E a vezes é precisamente nesse gesto simples, repetido todos os dias, sem glamour e sem audiência, donde se escribe a história mais profunda. Se este recorrido por la cocina bíblica te surpreendeu, escribe nos comentários que ingrediente te chamou mais a atenção. Já sabias que a cebada é nutricionalmente superior ao trigo refinado? Cuéntame aqui abaixo o que te pareceu. Se chegaste hasta aqui, já sabes que fazer. Deja tu like agora, ajuda muito ao crescimento do canal. E suscríbete para não perder os próximos vídeos.